Seja bem-vindo para mais um vídeo onde eu te ensino a como ter um cão obediente, feliz e sem traumas. E hoje eu vou te falar sobre o método MEC. É um método de adestramento, modificação emocional canina. É um método que eu criei e eu quero te explicar o porquê eu criei e como você pode aplicar isso com o seu cão. E eu estou aqui com a Dani, que vai me ajudar a fazer perguntas que vão ajudar a você ter o maior proveito desse conteúdo. Oi pessoal, seja bem-vindo, espero que a gente possa ajudar você na sua dificuldade com o seu cão e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente tenta responder, se for possível até criando um conteúdo para esclarecer alguma coisa. Legal, vamos lá então. Qual a sua primeira pergunta, Dani? O que é o método MEC? O que ele ensina? O que tem de diferente nele? Bom, o método MEC, ele visa a trabalhar as causas dos comportamentos. Isso parece às vezes um pouco superficial se a gente for pensar, bom, mas todos os métodos não estão tratando as causas? Não, essa é a grande diferença. A maioria dos métodos, a maioria dos adestramentos, eles lidam com os sintomas do comportamento e não com as causas. Ou seja, o cachorro está latindo, então vou fazer ele parar de latir. Ele não investiga o porquê o cão está latindo, como o cão está se sentindo e o que eu posso fazer para conseguir deixar esse cão super controlado emocionalmente. Então, o meu método ele foi criado justamente para isso, para fazer que você consiga aplicar na sua rotina e entender o seu cachorro. E respeitar o que ele sente, respeitar as emoções. Por isso que esse conteúdo é um conteúdo para quem realmente ama o cachorro e tem o cachorro como um membro da família e se preocupa com o que ele sente e como ter o melhor relacionamento com ele. Então seria um método que lida com as emoções, que tratam as emoções para lidar com qualquer comportamento, seria isso? Exato, né? As emoções, tudo está ligado às emoções. Então, a partir do momento que você entende, né, como o cachorro se sente, você pode modificar o comportamento dele. Assim como a gente é super emocional também, né? A gente acaba tomando atitudes, às vezes a gente perde o controle também por causa das emoções. E se você entender isso no seu cachorro, muda completamente o jogo. Então, por exemplo, você está me falando que qualquer comportamento que eu não quero que ele apresente, ele está apresentando por causa das emoções dele. Tem alguma emoção por trás daquele comportamento? Sim, ele está sentindo alguma coisa. Por exemplo, então, se ele está me mordendo minha mão, mordendo meu pé, que é um comportamento que incomoda bastante as pessoas, tem emoção ligada a esse comportamento? Sim, tem emoções, né? Tem reforços para isso. Se o seu cachorro tá te mordendo, você tá, às vezes, até mesmo brigando com ele e ele não tá conseguindo se controlar, mesmo assim ele quer te morder, ele tá sentindo alguma coisa ali e ele não tá conseguindo se controlar. E se você não entender como ele tá se sentindo, você não consegue mudar esse comportamento de uma maneira em que você respeite o que o seu cão tá sentindo. Outros métodos podem até fazer o cachorro parar. Mas será que está tratando as causas? E quais os efeitos e as consequências da gente não lidar com as emoções? São muitas. Por exemplo, então no seu método, nesse caso que ele está mordendo, vamos pegar esse caso que ele está mordendo. O seu método então não vai tratar assim, tipo passando algum produto na mão, nos móveis mesmo, que ele está mordendo, está destruindo para ele não morder. Não. Por que isso? Quando você faz isso, você não está tratando as causas. Então imagina, se o seu cachorro está mordendo o seu móvel, está mordendo alguma coisa da sua casa, você vai ter que passar produto em tudo? É inviável. Se você não lidar com o que o seu cachorro está sentindo, se você não lidar com as necessidades dele, que vão equilibrar inclusive a fisiologia do cachorro, né? Todas as químicas, né? Porque tudo é química no corpo. Se você não conseguir controlar isso, de alguma forma ele vai ter que resolver esse problema dele. Então, isso, exatamente. E aí o que acontece? Por isso que mesmo com produtos, os cães acabam mordendo. Porque
ele tem muita necessidade de morder e você não está levando em consideração o que ele está sentindo, como ele está se sentindo. É isso que muda o jogo. Entendi. Então é um método onde você trabalha as emoções para conseguir o comportamento que você quer e não trata só os sintomas, que é o que você fala de sintomas, de só interromper aquele comportamento, certo? Exato. Tá. E ele é fácil de aplicar? É muito fácil se você entende o processo. Às vezes o que demora um pouquinho é para as pessoas irem caindo as fichas de como aplicar, e por isso que é muito difícil fazer sozinho, porque é um método que eu desenvolvi ao longo desses 16 anos, aplicando todos os tipos de métodos que eu conheci. Então eu trabalhei desde métodos convencionais que usavam o enforcador, parti para um método híbrido também, que usava comida, usava brinquedo, mas também usava enforcador. Treinei também com método positivo, né, utilizando petiscos, mas nada me dava a eficiência do método que eu criei. De você conseguir aplicar e ver as mudanças imediatamente. Por que que isso acontece? Porque você entende como o cachorro está se sentindo. Você entende como ele está se sentindo e isso faz ficar muito mais claro o processo para modificar esse comportamento. Parece uma mágica, por isso que as pessoas que aplicam falam, nossa, parece uma mágica. Mas você está falando assim que é difícil sem ajuda. Eu preciso, então, chamar alguém que trabalhe com esse método para vir em casa me ajudar a lidar com esse problema com o meu cão e me ensinar essa técnica? Então, ninguém vai te ensinar essa técnica porque eu criei, eu desenvolvi. Então, por mais que você queira chamar alguém, ele trabalha com um adestramento que respeita o cachorro, que ele também lida com reforço positivo, ele também lida com comida, com brinquedo, ninguém vai te ensinar isso porque isso eu desenvolvi ao longo da minha experiência com cães. Ou seja, então uma pessoa que, se você chama um outro adestrador, ele vai trabalhar ou o método convencional, ou o híbrido, ou o positivo, mas não esse método que respeita as emoções. Claro, tem método positivo que também respeitam as emoções e tem umas outras técnicas. Sabe uma grande sacada? É que nenhum método de adestramento, mesmo convencional, vai te dizer que não respeita o cachorro, que não respeita o que o cachorro sente. Nenhum método. Você precisa criar isso dentro de você e saber analisar. Bom, por quê? Porque o enforcador, para o método convencional, ele é só uma ferramenta. Então você tem que ter o discernimento. Bom, eu vou estar apertando o pescoço do meu cachorro, vou estar enforcando o meu cachorro. Eu faria isso com uma criança? Isso é um método que respeita o cachorro? Isso vai de você e da sua percepção. Algumas pessoas, as pessoas mais sensíveis, elas já vão entender isso e vai falar, putz, eu não quero isso para o meu cachorro. Algumas pessoas acabam sendo convencidas de que é assim mesmo, que isso é o normal, mas não é. Aí entra uma outra questão. Esse método que ele não é tudo bem, é só uma ferramenta que está usando, mas não está respeitando as emoções, ou seja, está reprimindo esse comportamento? Está resolvendo, mas reprimindo? Exato. Está só interrompendo o comportamento. Eu vou te dar um exemplo mais prático, tá? Eu vi até um vídeo recente falando que um método com comida, um método positivo não funciona. E eu uso muito do positivo. E esse vídeo falava que ironizava, né? Satirizava com que um cachorro correndo atrás de uma moto, ele ia, um método positivo ia falar, comidinha, toma comidinha, sendo que o cachorro já está louco, agressivo, né, querendo correr atrás da moto ou indo para cima de outro cachorro. Pessoas que pensam assim não entendem as emoções dos cães. E você vê até pelo jeito da pessoa, são pessoas um pouco mais brutas que acham que, o cachorro tem que me obedecer, pronto, acabou. O cachorro briga lá com a ninhada, a agressividade é normal entre eles, eu tenho que mostrar que eu que mando. O método MEC não precisa de imposição. Você não precisa mostrar para o cachorro que você que manda. Você não precisa agredir o cachorro. Você não precisa assustar o cachorro. Você entende como ele se sente. E isso, a partir do momento que você entende o método, você vai fazer com que esse cachorro se sinta confortável com aquela situação
e vá evoluindo até você conseguir fazer com que, por exemplo, uma moto passe pelo cachorro ou outro cachorro passe por ele, e aí você consegue ter o resultado que você tem. Então o método convencional, ele vai fazer o quê? Pode até conseguir fazer o cachorro ficar travado, ficar quieto, congelado, pode fazer o cachorro ficar com medo de ser punido. E isso acontece muito, você vê esses vídeos, né, de adestradores que dão cutucão no cachorro, que se impõe. O cachorro, normalmente, ele não conhece aquela pessoa. Então é muito mais fácil para aquele estranho, normalmente o cara mais forte, vir e intimidar o cachorro vai ficar quieto, ele vai congelar. Mas as pessoas, no dia a dia delas, fica difícil. Por quê? Porque o cachorro entende aquela pessoa como é que ela é. E aí a consequência é o quê? O cachorro começar a usar agressividade, o cachorro não aceitar aquele tipo de manejo. E aí o método convencional vai falar, não, você é fraco, você não sabe se impor para o seu cachorro, né? Você não serve para ter cachorro. Mas não é essa a questão, o problema não está em você, o problema está no método. É um método que é na base da força, na base da repressão, por mais que todo mundo tente te dizer que não, que é só uma ferramenta, que é normal, sempre foi assim. A palmatória também, durante muito tempo, sempre foi assim. Métodos na base da repressão, de estudo inclusive, escolas, né, que as crianças têm até medo de fazer perguntas, ainda existem. Agora, cabe a nós, a gente vai ficar preso a uma coisa que sempre funcionou porque o cachorro acaba congelando. Quais são os efeitos do medo? No medo, ou a gente vai congelar, ou a gente vai fugir, ou a gente vai atacar. Isso serve para o comportamento, para nós, e serve também para o comportamento dos cães. E é isso que acontece. Então, se o cachorro se sente intimidado, se ele percebe que ele ficando ali parado, ele não vai ser punido, a tendência é ele começar a não demonstrar o que ele está sentindo. Pelo menos não na sua frente, né? Pelo menos não na sua frente. E outra coisa, eu já peguei casos de cachorros que passaram por esse tipo de treinamento em que não demonstravam que iam atacar. Por que isso acontece? Porque o que ele estava sentindo ainda estava dentro dele. Né? E aí eles tentavam usar comida e era um cachorro gigante, era um dogo argentino. Esse cachorro desenvolveu um comportamento de que ele até pegava comida, depois ele te atacava. Porque ele já tinha esse gatilho na cabeça dele de que ele ia ser punido. Então tem que tomar muito cuidado com esse lance de eu agrado, eu puno, eu agrado, dou comida, se ele não faz nada, se ele me contraria, eu uso enforcador, isso causa traumas no cachorro. E cada cachorro vai agir de uma maneira. A gente está lidando com uma vida. E a vida muda de acordo com as experiências que o cachorro tem. E a gente também muda. Sim. Mas uma dúvida que fica, por exemplo, a gente vai só lidar com as emoções do cão. Então, se ele já tá com medo, já tem trauma, ou já reage de alguma forma, já tem uma emoção, um trauma instalado nele, a gente vai ter que conviver com isso ou através do método MEC a gente consegue modificar mesmo essa emoção dele a ponto de ter um comportamento que a gente quer? Eu utilizo análise de comportamento aplicada, que é o mesmo método que é utilizado com pessoas autistas. E a qualquer momento da vida, você pode mudar comportamentos. Então, sim, você pode mudar o comportamento e você não precisa conviver com aquilo. A questão é, tudo que já existe há algum tempo acaba se tornando mais difícil de se reverter. Isso não quer dizer que com o meu método, às vezes você tem um resultado surpreendente que você nem esperava, inclusive em outros comportamentos. Porque um comportamento está ligado a outro, uma emoção está ligada a outra. Se o cachorro ataca por medo e você acaba lidando com esse medo dele em uma situação, isso pode fazer com que reflita em outra situação também. Vários casos de alunos meus que acontecem isso. E por isso que em filhote é mais fácil,
lidar com isso, porque ele já não tem um mau comportamento, digamos assim, já como um hábito dele, é isso? O filhote é como uma folha em branco, que você vai fazer o seu desenho ali. Então é diferente de você pegar um cachorro que já passou por várias experiências, que já criou vários gatilhos na cabeça dele de que aconteceu isso, ele tem que se comportar assim, aconteceu isso, se comporta daquele jeito. Então você consegue modelar o comportamento do seu cachorro de acordo com o que você quer. Agora, se já está instaurado, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade. Isso não quer dizer que você não pode mudar um cachorro já que tem 8 anos. Tô com um aluno agora de 9 anos, 9 ou 10, né, Dani? Tem 9 ou 10 anos que foi adotado pela segunda vez, né? Isso, Então, várias experiências, às vezes aparece muito para mim casos de pessoas que tentaram outros métodos e não conseguiram. E isso gerou trauma. As pessoas chegando ao ponto de querer doar o cachorro. Tem depoimentos de alunos meus falando isso. E você fala assim do reflexo, né? Que você não trabalha. Trabalhando as emoções em algumas situações, reflete em outros comportamentos. Dá um exemplo pra gente, como? Em qual comportamento? Eu vou dar um exemplo de um cachorro que tinha um trauma muito grande em relação a banho. É um cachorro que chegou até a ter convulsão, chegou até a ter um ataque, como se fosse um ataque epilético. Passou no veterinário, um aluno meu no Japão, inclusive. Teve até um ataque, o cachorro ficou muito acuado, muito amuado. E o dono dele entrou para minha turma e começou a aplicar. Em 2 dias, esse cachorro já mudou completamente. E ele ficou muito surpreso, porque o cachorro dele nunca tinha chegado perto de outros cachorros. E a partir do momento que ele começou a desenvolver esse treino, o cachorro dele chegou próximo de outro cachorro. Então ele ficou super feliz. Então esse é um exemplo de como funciona. Ele ficou mais seguro, então. Muito mais seguro. No caso desse cachorro, era um cachorro que era medroso, tinha medo de banho, tinha medo de outros cachorros, e quando trabalhou a segurança dele no banho, mostrou para ele que ele podia ir tomar banho, que era seguro, ele começou os outros medos dele também teve reflexo, refletiu nesses outros comportamentos. Exato, refletiu. Tem um outro caso também de um aluno que era agressivo. Era um cachorro completamente estressado, então ele latia muito para quando ouvisse a campainha, latia muito quando chegasse alguém, latia, ficava completamente estressado na hora de passear, ele já saía querendo brigar com outros cachorros. E trabalhando isso, ele deixou de morder as pessoas, ele deixou de morder as visitas. Parou de latir, inclusive, Parou né? de latir como se fosse uma mágica. Porque às vezes o latido também é uma forma de expressão de que algo não está bem com ele. Sim, o latido é uma forma de expressão, com certeza. O cachorro não fala, né? Ele vocaliza, ele usa o latido, vários tipos de latidos. E você falou do seu aluno no Japão, então é um método que não precisa ter um adestrador presencial, no caso. Não precisa ter um adestrador presencial, porque inclusive, sempre que eu vou ensinar um cachorro, eu faço de uma maneira que seja muito fácil para o cachorro. Então ele precisa entender o que eu estou querendo passar para ele. E a partir do momento que você entende essa técnica, né, fica muito fácil. E eu aplico a mesma coisa para ensinar as pessoas a aplicarem. É como um jogo, você vai mudando de fase. Então não adianta eu te botar para fazer um negócio completamente complexo. Você precisa entender o processo, você vai criando coordenação motora e vai se divertindo. Esse é o jogo. Esse é o nosso videogame, e passando de fase, e cada vez conseguindo se comunicar melhor com o seu cachorro. E através do método MEC, em quanto tempo a gente consegue mudar esse comportamento do cachorro? Porque tem gente que convive com esse problema a vida toda. E a impressão que dá, às vezes, é que você trabalhar a emoção dele, você tem que mudar o comportamento dele, vai demorar.
Porque às vezes até nós mesmos, para mudar o nosso comportamento, demora. Quanto tempo que a gente consegue mudar esse comportamento, ficar livre do comportamento que a gente não quer dele? Olha, é uma pergunta muito subjetiva, porque cada cachorro é um cachorro, cada comportamento é um comportamento. É a mesma coisa de eu falar para você, você está com um problema, você vai na psicóloga. Você chega lá, em quanto tempo eu vou resolver esse meu problema? Às vezes leva uma vida inteira para você tratar na terapia. No comportamento canino também vai acontecer isso? Não, o cérebro do cachorro, ele é muito mais simples que o nosso. A partir do momento que você entende o cérebro do cachorro, a parte das emoções, a parte do raciocínio e consegue criar um plano de treino, você tem que ver mudanças imediatas. Você vai criar situações, simulações para você conseguir fazer com que o resultado apareça a cada treino que você faça. Então é importante instaurar isso dentro da sua rotina. Porque a todo momento seu cachorro está aprendendo. A todo momento ele está tendo experiências. E se você cria essa consciência e consegue enxergar isso, você aplica no seu dia a dia, na sua rotina. Tá? E isso não significa que você não possa ou não deva fazer treinos durante o seu dia. Quanto mais você fizer, mais rápidos vem o resultado. Então não seria comparado a uma terapia, uma psicologia nossa, porque a gente, para mudar o nosso comportamento, a gente tem um monte de desculpas na nossa cabeça. Ah, mas é por causa disso, é por causa daquilo, porque é difícil a gente tomar uma atitude, certo? Certo, e a gente cria desculpas. A gente cria desculpas, cria objeções para não fazer, para não mudar, porque é confortável para a gente ir fazendo o que é fácil, não o que é certo. Para o cachorro também funciona assim, ele vai querer sempre fazer o que é mais legal para ele, o que é mais fácil. E a partir do momento que você entende isso, você vai criar situações para que o que a gente quer que ele faça seja muito mais legal, seja muito mais fácil e seja muito mais prazeroso para ele. Do que o que ele já está fazendo. Do que ele já está fazendo. Por exemplo, o que a gente deu de exemplo de morder a mão. Exato, cabe muito bem. Como que a gente faria ele achar mais fácil não morder a nossa mão do que ele morder a nossa mão? Bom, o cachorro ele tem uma necessidade muito grande de mordida. Então, o que você pode fazer é direcionar essa mordida para um objeto que seja mais legal do que a sua mão. E para isso, você pode separar um objeto que ele não tenha acesso. Porque se ele tiver acesso a esse brinquedo, vamos supor que ele tem um ursinho ali, ou um macaquinho. O macaquinho é bem legal para eles. Só que se esse macaquinho fica direto com ele, será que esse macaquinho, na hora de você brincar, vai ser mais interessante de morder do que a sua mão? Tem muita gente e é muito engraçado isso, né? Essa questão da mordida, porque como a gente falou aqui, né? O filhote é uma folhinha em branco, mas ele já tem um comportamento que a gente não quer, que é a mordida. E aí a gente entra, essa é uma das principais, depois do xixi e cocô, é morder o pé e a mão. Sim. E como então fazer com que isso seja mais interessante? Tem jeito certo de fazer isso ser mais interessante? É deixando atrativo mais o brinquedo do que a nossa mão? É você conhecer seu cachorro, você saber do que ele gosta, o que dá prazer para ele e criar uma comunicação. E o maior erro das pessoas, eu acredito, que é achar que vai passar. Outro dia mesmo eu encontrei uma pessoa que um cachorro vai para cima de outros cachorros. Ela falou, vai melhorar isso com o tempo? É tão óbvio que só vai piorar, mas as pessoas não enxergam. E muito se fala assim, o filhotinho tá mordendo, tá destruindo tudo por causa dos dentinhos que estão trocando. Isso vai passar? Então, você está falando que não é só por causa dos dentinhos que estão trocando? Não, não é só por causa... É uma maneira de interagir, inclusive. Se você observar um cachorro brincando com outro cachorro, eles brincam mordendo. Eles gostam disso, é assim que eles se desenvolvem. A questão é, alguns cães têm mais necessidade de morder do que outros.
Cães que, por exemplo, cães de guarda, eles têm mais necessidade de morder, eles precisam exercitar essa mandíbula. É a maneira deles se protegerem. Alguns cães têm mais do que isso. O Golden gosta muito de morder, ele também precisa trabalhar essa musculatura, porque ele é um retriever. Ele gosta de pegar as coisas, é uma coisa instintiva. Então a gente precisa proporcionar isso aos cães. Só que se você não fizer isso, ele vai ter que se resolver sozinho. Por isso que precisa tratar as emoções, né? Modificar as emoções. Exatamente, exatamente. Você tem que se colocar no lugar do seu cachorro. Eu acredito que o grande lance do MEC, do meu método MEC, é você aprender a se colocar no lugar do cachorro. Isso faz total diferença. Porque aí você vai imaginar, ele tá mordendo, tá coçando o dentinho, porque ele tem essa necessidade de morder. E aí você começa a partir dessa informação a criar estratégias para que ele não morda a sua mão, no caso, né? Ou coma o seu sofá, que é o que as Exatamente, pessoas acabam alegando bastante, né? A porta, o sofá. exatamente. Tá ótimo. Então, o tempo vai depender muito do problema. Quando é filhote, isso vai demandar menos tempo? E você falou, né, que vai ter mudança. A mudança tem que ocorrer treino a treino. Mas para chegar a zerar esse problema, um filhote é mais rápido do que um adulto? Olha, são tantas variáveis, né? Primeiro, cada cachorro é um cachorro. Depende muito da raça também. Depende da raça, depende o quanto você se dedica, depende do ambiente, depende das experiências que esse cão tem, depende o quanto tempo já existe esse comportamento, e depende o seu objetivo também. São tantas variáveis, mas o que eu posso dizer é o seguinte: você precisa traçar metas e evoluir. E a evolução tem que ser imediata. Se você não estiver evoluindo, você precisa parar, pensar, opa, onde é que eu estou errando? E aí você parte deste princípio. Agora, o quanto... E outra, o treino é uma coisa prazerosa. Então, é um negócio que você precisa olhar com esse olhar, né? Não de obrigação, não, tipo, eu vejo muito aí falando, treine 15 minutos por dia, treine 20 minutos por dia. A todo tempo você está treinando. Ou você está treinando ou você está sendo treinada. Então, através do método MEC, quanto tempo por dia seria ideal treinar o cachorro? Não seria 10, 15, mais, menos? Como que funciona? É difícil colocar quanto tempo se a gente parte do princípio que a todo momento que você está com o cachorro, você está treinando. Mas se você decidir fazer sessões de treino, a sessão mínima de treino são 2 minutos. E aí você pode aplicar isso de acordo com que você, a sua disponibilidade de tempo. Então eu posso treinar assim, tipo, só quando ele apresenta o comportamento ou quando eu sei o que ele quer, eu defino, não preciso separar um período do meu dia para treinar? Não exatamente, tá? Não exatamente. Tem pessoas que fazem isso e essas pessoas, é claro, acabam tendo resultado mais rápido. Porque consegue deixar claro para o cachorro mais rápido. Exatamente, né? E a repetição, né? A consistência faz com que o comportamento se instaure mais rápido. Seria como se a gente fosse para academia e fizesse o treino uma vez por semana, um minutinho, ou todos os dias, pelo tempo que a gente tem disponível, vai? Vamos supor que você mora em um lugar que, sei lá, vamos supor que você mora num sítio e tem um lugar que você tem que subir lá, todo dia você está fazendo esse exercício. Agora, se você quer melhorar o seu condicionamento, você pode pegar um peso, você pode fazer outros tipos de exercícios. É mais ou menos a mesma situação. Por exemplo, se você mora num prédio e sobe de escada, você não está parando um tempo para treinar, mas na sua rotina você está com pequenas mudanças no seu dia. Perfeito. Que vão te trazer algum benefício a longo prazo e vai criar musculatura, né? Exato, perfeito. Entendi. Então, através do método MEC, ficou claro
com as coisas que você me respondeu, que ele trata as emoções e não só resolve problema, ele resolve também os problemas através das emoções. É o método que, além de resolver problemas, ele também lida com exercícios, com comandos, da mesma maneira que o método convencional, só que não tem consequências. Então não vai usar enforcador, não vai usar nenhum... Não usa enforcador, não usa susto, latinha, não usa spray, não usa nenhum tipo de imposição, não usa nada que vai simplesmente interromper um comportamento. E usa essa técnica assim, tipo, ele tá apresentando um mau comportamento, eu vou tirar ele do ambiente, ou eu vou prender, cantinho da disciplina, ou separar mesmo. O ideal é não usar esse tipo de manejo, porque isso pode criar uma irritabilidade no seu cachorro. Porque se toda vez que seu cachorro fizer alguma coisa que você não quer, você prender ele, né, isso com o tempo seu cachorro vai entender, pô, já vai me prender. E eu já tive alunos que passaram por isso. Por isso que tem que tomar muito cuidado com os métodos. Né? Nenhum método vai falar que isso vai fazer mal para o cachorro. Só que uma aluna minha começou a observar no cachorro vários comportamentos de agressividade quando se aproximava, porque o cachorro já achava que ia aprender. E esse também é um dos motivos do porquê eu não ensino o não. Você vê métodos aí ensinando o não. A gente já tem uma tendência tão grande a falar não, que se você aprendeu não, você vai ficar falando não para o cachorro o dia inteiro. Então o que eu ensino no método MEC é a falar o sim. Isso não significa que a gente é permissivo e deixa o cachorro fazer o que ele quer. Mas você entende o seu cachorro, você observa, você sabe como ele vai se comportar e você sabe se antecipar a esses comportamentos e ensinar o sim. É isso que faz toda a diferença. Eu fiz um curso com uma americana e eu perguntei para ela, na época eu até ensinava o não. Eu perguntei para ela, você não ensina o não? E ela me respondeu assim, se a gente deixa muito bem claro o sim, não tem por que a gente ensinar o não. E é isso que eu apliquei no meu método. E é por isso que ele funciona e é por isso que o cachorro obedece por prazer. Ele não obedece com medo de ser punido. Ele obedece sentindo que é muito mais legal te obedecer do que não obedecer. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo também, pode deixar. Muito importante você curtir o vídeo, porque isso ajuda também a distribuir para que mais pessoas tenham acesso também. Muito obrigado, abraço. Obrigado, Dani, pelas perguntas. Obrigada. E a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!